Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Formulando. Bom ter vocês por aqui. Bem-vindos ao canal que vai desbloquear conhecimento magistral e te ajudar a entender melhor todos os benefícios do tratamento personalizado. Eu sou o Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Prepare-se, aqui você vai receber uma dose extra de conhecimento, de casos de sucesso e as últimas tendências em tratamentos personalizados. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica, formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com quase 20 anos de experiência no setor magistral. A bancada do Formulando está recebendo Patrícia França, gerente científica da Biotech, empresa do Grupo Aker, grande fornecedor de ativos e conceitos de tecnologia para o segmento magistral. Patrícia é farmacêutica, bioquímica, com especialização em marketing e administração e professora da universidade com diversos artigos científicos publicados em revistas especializadas e também em livros publicados como autora e colaboradora. Isso aí. E hoje vamos falar sobre uma das proteínas mais abundantes e fundamentais do corpo humano, né? Vamos falar e vamos mergulhar no universo do colágeno e descobrir como ele vai, então, desempenhar o seu papel vital em diversos aspectos da nossa saúde. E também, claro, vamos explorar todos os benefícios que ele vai trazer para a gente, para ter uma vida longa, saudável, mas principalmente também relacionar toda essa molécula com a beleza. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Formulando. Bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Antes de começar a conversar sobre essa macromolécula tão desejada, principalmente para o público feminino, mas agora também está entrando um público masculino, né? Porque o pessoal entendeu que colágeno é tudo. Fala um pouquinho da Biotech para a gente. Bom, obrigada pela participação. A Biotech é uma empresa 100% brasileira e eu tenho orgulho de falar disso. Acho que é uma das pioneiras, de fato, que trouxe e abriu o mercado dermocosmético com produtos de excelência, baseado em estudos, em evidências. Há mais de 15 anos aí trilhando na área magistral, é uma empresa que se dedica exclusivamente a atender esse mercado. E acho que classicamente é isso. Estamos localizados em Guarulhos, temos uma área de construção de mais de 15 mil metros quadrados, com departamentos de pesquisa, desenvolvimento, um centro de pesquisa e tecnologia exclusivo e dedicado a atender o mercado dermocosmético, tanto brasileiro como também o mercado internacional. Legal. Então, vamos, né, dar início aí à discussão sobre por que o colágeno é essa molécula tão desejada. Bom, primeiro, porque o colágeno, para nós mulheres, é vital. Acho que a tecnologia fez com que se desse também maior atenção a ele, os bioestimuladores. Mas um ponto que a gente esquece é que ele não é só importante para a pele. O colágeno está presente nas veias, nas artérias, no pulmão, nos vasos, de uma maneira geral, o tecido hepático, as pessoas esquecem disso, as articulações, e não somente isso, o tendão. Então, ele está dentro do nosso organismo como um todo. A pele realmente é uma área maior, obviamente. É porque a gente vê, né? Exato. Mas ele é uma proteína extremamente importante para as diferentes estruturas do nosso corpo. Isso aí. E aí, automaticamente, é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas iniciam ali uma ingesta do colágeno, nossa, mas eu não estou vendo resultado, né? E aí a gente acaba também entendendo que às vezes o resultado está aquém por questões que envolvem a dieta. Sim. Então, vamos começar também falando um pouquinho disso? Vamos. Esqueci de dizer que também o colágeno está na matriz óssea, né? E aí a gente sabe que já começa a ter uma diferença entre os colágenos.
Que para a pele, né, na verdade, é uma questão interessante. Nós temos 16 tipos de colágeno, não é isso? Mais 17. 17 tipos Já de colágeno. Em 17. 80% a 90% deles é colágeno tipo 1, 2 e 3. Isso, né? perfeito. Então, a gente vai falar aí sobre o colágeno tipo 1 primeiro, que eu acho que é o que está mais em abundância aí no nosso corpo e responsável pelo nosso tema de hoje, né? Que a gente está falando de estratégias para manter e desacelerar a degradação de colágeno. Perfeito. E quando a gente fala da dieta, né, é interessante porque se você não tem uma nutrição, né, uma capacidade de promover mais do que 70% ou 70% em índice proteico, em quantidade proteica, você não vai ter uma boa síntese. Porque o colágeno em si, suplementado, ele vai ser 30% desse aporte proteico, que é o balanço nitrogenado positivo que você tem que ter, e que, inegavelmente, de onde vai vir o restante? Da dieta. E quando a gente fala de dieta, hoje nós temos um desafio, porque nós estamos diante de uma população que tem uma alimentação altamente ultraprocessada, altamente inflamatória e que com baixa ingesta proteica ao longo desse dia, e de proteínas de qualidade. Né? Aqui a gente não fala só da carne, né? Vamos pensar em peixe, vamos pensar em outras fontes que seriam importantes para a suplementação. Então, inegavelmente, a dieta é tudo, mas a gente sabe que ela não consegue fazer ou atender às necessidades fisiológicas do nosso corpo. Por isso que é importante a suplementação. Você falou sobre um ponto muito importante, né, que é o processo inflamatório. Conta pra gente, Patrícia, como é que o processo inflamatório afeta diretamente a degradação do colágeno? Primeiro, pelo processo de glicação. Não dá para pensar em outra coisa, né? Eu já começo pensando assim, uma pessoa que tem síndrome metabólica, por exemplo, ela vai gerar um estresse oxidativo no interior da sua célula, ela vai ter um alto índice de dieta, né, alto índice glicêmico, você vai formar um produto de glicação avançada, você vai gerar inflamação, e não somente isso, vamos pensar uma pessoa que também dorme mal, né, a qualidade, a privação desse sono, todo o eixo HPA, que regula o nosso cortisol e o ciclo circadiano normal, termina sendo comprometido. E aí você gera o quê? Substâncias pró-inflamatórias. Vamos começar assim, explica pra gente o que é síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um nome que vem advindo de 3 ou mais fatores, mas normalmente 3 já definem o quadro clínico, que é a obesidade, a hipertensão e a alteração dos índices lipídicos, dislipidemia. Né? Então, você tem resistência insulínica também colaborando para tudo isso, e aí a resistência insulínica muito relacionada ao estilo da dieta, né? Carboidratos processados e substâncias de alto índice glicêmico, ou seja, alto teor de açúcar, até os sucos em caixinha, frutose pura, e você vai piorar esse quadro inflamatório, sim. Então, a síndrome metabólica, como o nome diz, é uma síndrome. Vem em consequência de alguns fatores que levam, né, a esse quadro mais macro, como a gente diz. Mas ele vem em consequência de várias condições micro que estão acontecendo simultaneamente no seu corpo. E que tudo isso está diretamente relacionado ao estilo de vida também da pessoa. Né? Um outro termo bastante farmacêutico que a Patrícia falou, né, Fábio? Vamos explicar para o pessoal aí a questão da glicação. O que é isso? Boa pergunta. Caramelo. Caramelado, aquela pele amarela. Bom, a glicação a gente conhece, né, classicamente, que é a ligação de uma molécula de açúcar a uma proteína. E nós estamos falando de colágeno. Isso aí. É uma das que são atingidas. Mas nós temos quem? Albumina e hemoglobina. E daí vem a questão da inflamação por conta de uma hemoglobina glicada. E um outro fator também que a gente consegue entender, quando você tem essa glicação, você termina destruindo a sua molécula de colágeno, a ponto de não quebrá-la, como a gente pensa. Ela fica ali sem ter atividade. Então, aquela característica de dar firmeza, o tônus da nossa pele, aquela beleza, aquela pele viçosa, você perde essa capacidade. Aí pensa, você está fazendo um bioestimulador, injetando um produto. Cadê a síntese desse colágeno? Explica também para a nossa audiência, se você tem essa célula glicada, tem como reverter isso? Tem. Uma vez glicada, ela está para sempre glicada e a gente perdeu aquela proteína ou aquela célula que sofreu glicação. Graças a Deus, a Biotech tem um produto que faz isso extremamente bem, que é o Glicoxil, e é o único. Por mais que a gente queira estudar
E só abrindo aqui um parênteses, muito se fala da carnosina. Ok, ela tem realmente grandes estudos, mas se você for olhar os estudos, até os estudos falam que a meia-vida dela é ruim. A biodisponibilidade dela é muito ruim. E aí você precisa usar o quê? Altas doses para você compensar essa perda de biodisponibilidade e passagem pelo trato gastrointestinal. E aí a gente tem um produto, que é o glicoxil, que, se você utilizar minimamente 100 miligramas dele, você vai ter uma atividade tão qual, ou até melhor, do que uma carnosina de 1.000 miligramas, que é o que os estudos trazem. Então, você consegue desglicar. Então, né? um ativo que tem 10 vezes a potência de uma carnosina convencional, um commodity. Exatamente. Como nós temos uma cúrcuma, que também hoje você encontra em várias formas, lipossomadas, por exemplo, que ela veio justamente para atender uma deficiência de biodisponibilidade que nós temos, que a gente aprendeu, né, na farmácia, que temos que usar uma cúrcuma com uma pimenta, né, a piperina, para compensar essa perda que ela tem ao longo do trato gastrointestinal. E aí, né, Patrícia, quando a gente, como farmacêutico formulador, vem dentro de um conceito de entregar muito mais que uma fórmula, mas entregar resposta clínica, resultados, né? A biodisponibilidade de uma molécula, ela é ali o item imprescindível para que a resposta efetiva aconteça, né? Perfeito. Quantas vezes será que a gente já não se deparou com pacientes que estão tomando suplementos e falam que para ele não funcionou? Mas não funcionou por quê? Como você tomou e qual é o suplemento que você está usando. E qual a dieta que você está fazendo, né? Exatamente. Não adianta o você quanto ele está colaborando. Porque aí também vem a história toda da dieta, né? Porque, no final das contas, não adianta eu estar usando o melhor suplemento se a minha dieta está aquém daquilo que são as necessidades diárias nutricionais. Sim. Ou seja, você vai tomar glicoxil, 100 miligramas, se você tomar 50, 100 gramas de açúcar, não vai adiantar de nada, né? Não, vai jogar dinheiro fora nesse Você vai ter que aumentar a dose do glicoxil. Exatamente. O açúcar, consumir o carboidrato vai ficar caro. Totalmente. E aí, à medida que avançamos com a idade, né, a gente sabe que as dores que afetam a questão toda da estrutura da pele se tornam maiores. Sim. E na mulher, a gente tem todas as alterações hormonais que também vão levar a esse agravamento, Sim, né? Verdade. Dentro da sua experiência, dentro daquilo, né, que você, como professora, que sempre está em contato com os médicos e tal, o que você traz para a gente quando a gente entra nessa faixa etária para essa mulher que já está aí entrando no seu climatério e na menopausa? Eu acredito assim, a experiência que eu venho tendo, até porque os congressos internacionais também vieram com uma observação muito interessante. Teve uma temática em Singapura que eu achei incrível, que eles disseram assim: qualidade da pele, uma visão holística, um olhar 360 graus. Um tema disruptivo para um congresso de dermato. E aí você começa a olhar que o preparo tem que ser antes. Se a gente pensar que a partir dos 25 anos de idade, a gente perde 1% desse colágeno, a cada década são 10%. E eu li um estudo uns 5 anos atrás, quando realmente o colágeno começou a se tornar uma vedete, todo mundo querendo entender se tinha ou não estudos, ele simplesmente fala assim: a mulher na menopausa, os 5 anos, ela entrou na menopausa hoje, 5 anos para frente, a partir dali ela já começa a ter uma perda de colágeno de quase 30%. É muita coisa. Então, como que você vai pensar nessa fase? Não. Nessa fase, você vai ter que entrar com doses até maiores do que normalmente a gente vê preconizado anteriormente. Você vai ter que dar mais substrato para ela e, inegavelmente, a reposição hormonal vai ter que acontecer. Porque quem sinaliza o fibroblasto a fazer colágeno? O estrogênio. Por que a gente sente a flacidez vir com mais facilidade? Começa a dosar o estrogênio. E aí vem aquela questão que a gente também está ouvindo muito agora, mais recentemente. Será que a reposição tem que ser só na menopausa? Isso aí. Teve alteração nos índices, né, dos hormônios. É preciso olhar isso com bastante cautela para ver se é necessário suplementar aquilo já de imediato ou não. Sim. Né? E aí você tocou num assunto bem interessante, que é o quê?
Não precisa estar no climatério para você começar a proteger Com colágeno, certeza, não, né? exatamente. Você viu que com 25 anos a gente já começa a perder colágeno, né? 1% de colágeno, fez 25 anos, 1% de colágeno vai embora todo ano. E às vezes, né, as Então, pessoas dos 25 demoram aos 34, um pouco. é uma faixa já para você começar a fazer essa manutenção, né, Patrícia? Total, imagina, eu sou da época que eu usei colágeno bovino ainda, meu amigo. Né? Então, eu já vou entregar minha idade aqui. E o Ex-Nutriment, que desde que surgiu, há mais de 13 anos, eu já faço uso. Inegavelmente, a qualidade dessa pele. Eu falo isso porque eu ouço dos médicos. Não é porque aqui estou fazendo propaganda, não. Eu falo porque eu tenho evidência. E é clínica. Hoje mesmo veio uma muito grande, num grupo de médicos que eu participo, de mais de 300. Então, você fala assim, como a gente vai negligenciar isso? E é essa mulher na menopausa que precisa. Até um ponto interessante. Porque se você tem um comprometimento intestinal, a disbiose, você também não vai absorver o que você está suplementando. E nessa faixa da menopausa, nós entramos em que situação? De hipocloridria. Isso aí. Como que você não vai ajustar? 80% dos nossos suplementos são absorvidos no intestino. Como que você vai dar um colágeno, mesmo um colágeno, Sim. sem pensar em controlar o processo inflamatório a nível intestinal? É um outro ponto que nós, na menopausa, precisamos ter um olhar diferente. Um outro ponto que foi falado muito nos congressos internacionais é justamente a mudança da constituição da nossa microbiota ao longo que nós envelhecemos. A diversidade dela muda. Será que é por isso que a gente realmente tem menos síntese? O aporte nutricional diminui. Você entrou com desbiose absurda, então os nutrientes que você está absorvendo ali você não vai ter substrato para você pelo menos manter aquele colágeno, né? Então você já tem uma perda de colágeno devido ao declínio dos hormônios. Sim. E ainda por uma desbiose, né? Que você não consegue nutrir o nosso organismo de maneira correta. Então isso vai gerar para a gente uma degradação muito grande, monstra de colágeno, né? Se você pensar que a degradou o colágeno, o que acontece? Cai tudo. Puf, cai tudo. É derradeiro. Se você imaginar que nutricionalmente o cálculo de ingesta proteica é de 1,4 a 1,6 por quilograma, você já imagina quanto de colágeno nós temos que ingerir. É mesmo. Isso aí. E aí não são as 2,5 gramas, né, vamos falar assim, de modo geral, de verisol, que vai resolver a deficiência de colágeno do organismo. Não. Então, isso é algo que a gente tem que ter muita clareza, Verdade. né? Porque a dieta equilibrada das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios e dos micronutrientes vão ser fundamentais para que a gente consiga estimular a síntese de colágeno endógena. Isso. E, além de estimular a síntese, reduzir a degradação. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Então, Patrícia, dentro desse contexto todo, né, traz para a gente qual é o olhar que os ativos tecnológicos da Biotech trazem dentro daquilo que seria um conceito completo, um conceito ideal para se suplementar utilizando esses recursos. Eu, inegavelmente, penso que para formar colágeno, estimular a síntese, né? Vamos pensar assim, preciso estimular síntese, porque a gente não dá e vai lá direcionado, não existe Quem isso. dera, né? Seria ótimo, vamos para a pele, vai para o abdômen, tira a flacidez da coxa. E aí é interessantíssimo, só para complementar essa sua fala, né? Porque quantas vezes as pessoas estão tomando um suplemento porque o objetivo da proteína é vir para o cabelo, e isso não acontece. Não, inegavelmente não. Quem dera, né? Quem sabe agora com a nanotecnologia a gente não consiga isso, né? Pegar um robozinho e encarregar o colágeno no lugar que você Olha, precisa. inteligência artificial, metaverso, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu acho que quando a Biotech trouxe o Ex-Nutriment, ela foi muito feliz pela a síntese molecular que é feita a molécula, e por aí a gente já começa a diferenciar alguns silícios, e eu não estou aqui para fazer crítica a nenhum. Né? Eu estou analisando como farmacêutica, tá bom? Molécula. Então, quando a gente fala de uma substância que tem um ácido ortossilícico, que é a forma pela qual a gente absorve silício, em mais de 5% na molécula, e ela está aprisionada por oligômeros, né, por canalículos de colágeno marinho que já é hidrolisado, ou seja, é a forma que o nosso organismo assimila e biodisponibiliza.
É inegável que, sendo ele um elemento de ligação e constituinte do tecido conjuntivo, não é só dar colágeno. Eu preciso desse elemento. Eu preciso do silício. Preciso de nutrimento. E quando a gente pensa nisso, eu vou fazer o quê? Auxiliar o colágeno a fazer mais síntese. Porque não adianta eu dar o colágeno e o substrato para ele produzir mais síntese, porque a gente não está falando de uma substância que vai ser hidrolisada, já vem na forma hidrolisada e altamente absorvida, e direcioná-la para onde nós necessitamos. Imagina que, para chegar na pele, ele vai atingir todos os outros níveis que ele precisa ser atingido. Então, você imagina que a gente precisa de volume, muitas vezes. Não é nem a marca, é volume. E de constância, né? Exato. Então, o X-Nutrient, para mim, é o primeiro. Tem um outro produto que eu sou apaixonada, porque realmente a gente vê muito resultado. Pensa num paciente bariátrico, pós-bariátrico, que ele tem uma deficiência nutricional já de base e a dificuldade da ingesta, proteica, inclusive. Uhum. Aí você dá um Incel, que é um ingrediente funcional, que eles fizeram justamente de uma gema de ovo, né? Tratada, né, rica essa gema, essa galinha, né, totalmente trabalhada de uma forma diferente, que tem na sua constituição aminoácidos essenciais e os condicionalmente essenciais. E os condicionalmente essenciais são aqueles aminoácidos que estão presentes em maior número no colágeno: prolina, hidroxiprolina e a glicina. E os outros que vão fazer síntese proteica para as outras estruturas. Então, inegavelmente, para mim, esses dois têm que fazer parte dessa constituição. Então, se a gente pensar em tecnologia, são esses. Tem um BioArct, que a gente fala assim, o fibroblasto precisa de energia para produzir colágeno. Então, como que eu não vou dar um BioArct que já tenha citrulina e arginina na sua constituição? Nunca se falou tanto em mitocôndria, né? Sim. Em produção de ATP. Sim. Porque, no final das contas, Sem a energia, não tem síntese produção de precisa nada, né? da energia, né? Exatamente. Então, para mim, uma fórmula, quando a gente pensa em melhorar a qualidade da pele, né, vamos falar inicialmente pele, como que você não vai pensar minimamente nesses três? Como que você não vai pensar no glicoxil, né, para minimizar essa reticulação, essa fragmentação do colágeno pela dieta que a gente não consegue ter totalmente natural? E o FC oral, que é o fosfolipídio de caviar. Então, eu digo assim que a Biotech foi feliz em fazer o quarteto fantástico. Uhum. Porque ela trabalhou nos 4 pilares que estão relacionados ao envelhecimento. E essa se torna uma autêntica cápsula da beleza, né? Que foi, realmente é, de fato. Quem utiliza, quem consegue utilizar esses 4 produtos, é inegável que a gente vê de benefício. Até você diminuindo o processo inflamatório, que muitas vezes vai levar a uma gordura visceral, né, aquela gordurinha que sempre nos incomoda. Mais do que isso, a dislipidemia, a alteração do perfil lipídico, que está intrinsecamente relacionado, e tudo é inflamatório. A pessoa, quando faz um procedimento estético, principalmente um laser, por que ela tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Porque ela está muito mais inflamada do que ela deveria. Por que o microagulhamento, algumas pessoas têm mais edema, mais irritabilidade, mais vermelhidão, mais complicações? Porque a gente já percebe na clínica, com o dermatologista, com o médico ali atendendo, que o paciente mais inflamado, que dorme mal, é o que mais tem complicações. E aí a gente vê a importância de não simplesmente agendar o procedimento, né? Sim. Mas realmente ter ali um médico, um profissional da área da saúde que vai ter uma leitura do quanto aquele indivíduo está preparado para receber aquela intervenção ou não. Sim. E claro, né, quanto maior a intervenção, maior deveria ser o cuidado. Sim, né? sem sombra de Fazer dúvida. uma cirurgia plástica, que é uma agressão maior, sem uma leitura dessa, pode se tornar, né, muitas vezes até trágico. Sim. Né? Porque o tempo de recuperação ele poderia ser minimizado se certos cuidados tivessem sido tomados. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vou estender um pouco até mais o raciocínio já, que é, pensa naquele paciente que está querendo emagrecer. Se você não controlar o estresse oxidativo primeiro, mais a inflamação na base, ele demora muito mais para perder peso. Uhum. E hoje a gente vive a era dos análogos do GLP-1. Então, como que você vai só modular GLP-1
né, os marcadores que regulam a saciedade e o tempo de esvaziamento gástrico, se ele está continuando a gerar substâncias que inflamam, geram mais gordura visceral, aumentam a glicemia, mais resistência insulínica, mais hemoglobina glicada, mais homocisteína, ou seja, todos os marcadores pró-inflamatórios estão alterados. E na cirurgia plástica, o que acontece? Você tem que diminuir essa inflamação, melhorar a qualidade da pele para receber um bisturi, para você não ter complicações como queloide, aquela cicatriz hipertrófica. E um ponto de atenção, na cirurgia plástica, é diferente do olhar que a gente tem na dermatologia para o procedimento. Quando você faz um processo cirúrgico, você já não pode entrar normalmente com colágeno logo na sequência. Normalmente, a experiência diz que tem que demorar mais ou menos uns 21 dias para você não ter a complicação do queloide. Até na hora de estimular colágeno tem que ter cuidado, né? É síntese e reparação. Uhum. Síntese e reparação. Porque a gente quer o quê? A inflamação. E aí, assim, né? A gente cai também naquela questão da falta de conhecimento, muitas vezes, né? Porque o médico está lá se especializando o tempo todo para fazer o procedimento cirúrgico. Sim. E muitas vezes esse tipo de complicação que a Jaque acabou de relatar acontece de uma forma recorrente justamente porque o profissional não faz toda essa anamnese para entender como está aquele perfil metabólico daquele paciente e intervir com um tratamento personalizado, com a terapia personalizada, para que ele tenha o sucesso do procedimento que ele está tão almejando, né, que aquilo traga para ele um bem-estar. E muitas vezes isso cria, na verdade, uma frustração, né? Porque você tem uma complicação enorme. Cada vez mais a gente tem ouvido falar dessas complicações, né? As pessoas estão tendo complicações atrás de complicações e ninguém sabe por quê. Justamente pela todo mundo inflamado. Um outro exemplo, né? Isso eu vivi na minha prática mesmo com os médicos, a questão de fibrose. Hoje eles falam muito assim, Patrícia, alguma coisa para fibrose. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi, doutora, qual é o padrão? Paciente que já faz muito procedimento vai fazer um fio de PDO, é o que realmente demora para a gente fazer, a gente não, eles, na verdade, né, colocarem um fio, e é por uma fibrose. A pergunta que eu sempre faço, doutora, essa paciente é o quanto estressada e o quanto ela está consumindo produtos de alto índice glicêmico. E na hora que a gente começou a entrar com uma formulação simples, glicoxil, bromelina e outras cocitas à massa, o paciente melhora muito. E ela fala, Patrícia, jamais pensaria numa coisa que uma fórmula sistêmica pudesse me ajudar em uma queixa clínica e um comprometimento meu muito grande, por falta do que vocês acabaram de falar, de um conhecimento, dessa troca. E por isso que o farmacêutico é importante. Ia falar isso agora, né? Por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. E aí, é claro que a gente tem que pedir para a Patrícia voltar nas cocitas a mais, porque no final das contas, como uma bancada de formuladores, né, a fibrose é uma dor que afeta a muitos profissionais e a muitos pacientes, né? Fala um pouquinho mais dessa combinação para a gente. Vamos. Quando a gente tem a fibrose, lógico que ela acontece por várias condições, mas, inegavelmente, o que realmente me solicitam mais é por conta de uma consequência de fazer procedimentos. Então, quando eles começam a fazer procedimento, o volume de procedimento que a pessoa faz, ela faz biostímulo, ela vai fazer preenchimento, isso normalmente, por conta de vários procedimentos, dá uma fibrosada na região. E aí vai fazer um fio, porque qual que é a sequência, né, que eu aprendi com os dermatologistas, e depois, por favor, se eu estiver errada, me corrijam, fazer primeiro uma toxina, um preenchimento, e o fio é a cereja do bolo. Só que hoje eles dizem assim, Patrícia, suplemento, toxina, preenchimento e cereja do bolo. Você acabou de falar o pulo do gato, né? Porque realmente o médico, o prescritor, que não tem a habilidade de individualizar o tratamento do paciente dele mediante as necessidades dele, ele sofre muito, porque ele vai lá, aprende a fazer o procedimento, aí ele tem um N de pacientes, faz procedimento naquele N de pacientes, e ele vê, tipo assim, poxa, a minha toxina botulínica está durando 2 meses, né? Antigamente durava, nessa paciente, chegava a durar 4 meses. O que está acontecendo? Você acabou de falar, né? Se você não tiver essa visão como um todo do paciente, para que você consiga suplementar ele nas deficiências que ele tem e conseguir dar uma sobrevida àquele
procedimento que ele tanto esperou para fazer, para conservar, para desacelerar o envelhecimento dele, você acaba criando uma frustração. Sim. E aí o próprio prescritor, o próprio médico, também fica com a reputação abalada, né? Sim. Porque falou assim, olha, o colega que sabe prescrever Sim. tem resultados satisfatórios, magníficos. Então, ele começa a perder pacientes para aqueles Sim. outros prescritores aí. que têm um conhecimento Isso mesmo. de suplementar, porque ele não conseguiu entender ainda que a suplementação é a base de tudo. Não, o Sim. procedimento é muito bom e causa o Fibrose. efeito causa fibrose, mas causa efeito imediato, né? Então, quando Também. a pessoa... E se a gente considera 2 fatores, né? Hoje, alimentos cada vez mais pobres Sim. em Inflamatórios, micronutrientes, sim. né? Além de inflamatórios, e que essa massa da população está, sim, muito inflamada. Sim. Então, o procedimento ele acaba tendo o tempo de vida útil Sim. por diversos fatores, né? Sim. Então, de fato, quem para olhar esses pormenores é quem vai se diferenciando no mercado, né? Então, deixa eu só voltar na fibrose para Aham, concluir a sua isso aí. pergunta. Quando a gente pensou na formulação, porque a bromelina já é muito conceituada, ela diminui essa capacidade, ela tem uma atividade fibrinolítica interessantíssima, né? E a gente aprendeu na cirurgia plástica qual é o maior receio do cirurgião plástico? É a fibrose. E aí a gente começou a desenvolver. Só que o que a gente percebia, mesmo utilizando a bromelina, que ela começou a ser utilizada, o paciente que vinha mais inflamado e o que tinha mais ingesta de carboidratos refinados e açúcares, ele também tinha uma qualidade de pele ruim e apresentava um nível de cicatrização muito pior. E mesmo injetando o fio, né, aplicando o fio, isso palavra dos médicos, tá ok? Eles diziam assim, Patrícia, a paciente sangra mais. E foi aí que a gente começou a pensar, tem alguma coisa, começamos a fazer um screening desses pacientes. E a gente percebeu que eram todos os que tinham maior índice glicêmico. Hemoglobina glicada acima de 5. Olha isso. Hemoglobina glicada fazendo parte de uma contextualização na dermatologia. Uhum. Achei isso incrível. Porque, lógico, eu dei um insight, doutora, mas ela falou, como é que eu vou medir essa glicação, Paty? Eu falei, hemoglobina glicada. Né? Ela falou, então, eu vou ter que começar a pedir. Eu falei, vai, tem que começar a pensar nesse ponto. E talvez o fio é o que eles dizem. Hoje eles já têm pelo menos os que eu tenho mais proximidade falam, Patrícia, hoje eu prefiro, às vezes, quando é fio, fazer todo o processo e falar, olha, você vai pelo menos 5 dias preparar isso aqui. Porque os fios dão umas complicações interessantes, às vezes. Né? E o paciente que faz fio, ele cria uma expectativa extremamente alta com esse procedimento. Né? Não só todos eles, a gente tem uma expectativa muito alta. Mas é incrível, porque talvez, eu não sei se o custo talvez seja mais elevado, né? Exatamente, né? Porque a gente cria, sim, uma expectativa muito grande, exatamente porque você falou, né? O investimento é alto, né, para você fazer esse tipo de procedimento. Então, quando a gente consegue dar esse suporte ao prescritor, para que ele consiga individualizar o tratamento do paciente dele, suplementar ele consegue uma sobrevida muito maior para esses procedimentos e consegue um nível de satisfação dos pacientes dele muito maior também. Sim. Né? E assim, a gente estava falando aqui agora de suplementação de alta performance, né, gente? São superalimentos que são sintetizados, que são fabricados com alta tecnologia, mas vamos voltar lá aonde você falou, Patrícia, do colágeno bovino, né? Porque lá na nossa época, lá 20 anos atrás, na farmácia de manipulação, a gente chegava a dispensar aqueles packzinhos, né, de 30 gramas de colágeno, o pessoal misturava aquilo, fazia o shake, aquele shake de boi ralado com cheiro de cachorro molhado. Fala pra gente se esse tipo de colágeno, que é colágeno simplesão bovino, ele traz algum benefício para esse paciente que está fazendo a suplementação com ele. Olha, acho que hoje no mercado nós nem temos mais isso, né? Graças a Deus nós evoluímos, né? E temos os que são feitos por síntese, né, patenteadas de algumas empresas, tem 2. Eu, particularmente, vocês falaram do Verisol, eu gosto muito do Peptan, para ser sincero, sou apaixonada. São os 2 grandes, né? O Verisol e o Peptan são as maiores. Porque o Peptan, ele tem o aminograma dele é diferente, tá? Por isso que eu estou falando, né? Não tenho conflito de interesse com nenhuma marca, por favor. Mas é porque a constituição
dele é diferente. Então, ele entrega um pouco mais de aminoácidos, mas isso é preferência, e fica a critério da pessoa que quer utilizar. É tanto que até dentro das recomendações, né, as indicações, elas vêm sendo mais direcionadas, né, porque os resultados já mostraram as suas particularidades. Sim, isso mesmo. Então, assim, o bovino era a única opção que a gente tinha, Fábio. E eu aprendi, imagina, eu estava ainda cursando, finalizando a minha época de faculdade, iniciando a área magistral, e me marcava muito quando eu assistia a congressos, e principalmente os primeiros que eu assisti foi ali na ortomolecular, que a primeira aula foi estresse oxidativo e degradação de colágeno. E eu falava, gente, para tudo, eu tenho que começar isso agora. Então, foi daí que eu comecei a suplementar vitamina C, vitamina E, coenzima Q10. E aí, depois veio o X-Nutrient para o mercado e eu já fazia uso do colágeno, porque só tinha o do boi. A gente nem sabia se aquilo fazia efeito, né? Porque não tinha nem estudo direito, a gente sabia essa composição. E como tudo é tão forte, né? Até hoje, existe a polêmica de se colágeno, de fato, é absorvido, né? Justamente remontando a esse período onde a gente sabe, né, que aquela macromolécula proteica ela não vai ser absorvida nem jamais, aqui e nem em Marte. Mas que sim, hoje, né, com a evolução tecnológica, né, dos processos todos, a gente tem sim uma alta biodisponibilidade e os estudos científicos publicados, né, e todos os relatos demonstram a melhora clínica de fato, sim, né? Exatamente. Mas puxando a sardinha aqui, né, da importância daquele que é aí há mais de 20 anos usado no mercado brasileiro, que é o X, né? Sim. Que, de certa forma, ele foi abraçado pelos dermatologistas, né? Sim. Porque ele é o queridinho, né? Por Sim. conta das suas respostas clínicas, porque, de fato, ele se consagrou pela resposta clínica. Conta pra gente, Patrícia, porque assim, apesar de ser, né, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, apesar de ser um produto extremamente antigo, né, porque nós estamos falando de 20 anos de mercado, sim, ele é um ativo que continua sendo altamente estudado, com diferentes publicações científicas. Então, conta um pouquinho para a gente de como que é colocado o X, tanto no cenário brasileiro, mas também como no cenário internacional. Exatamente. Esse ano a gente teve o prazer de apresentá-lo, né, em Singapura, no Congresso Mundial, um trabalho que foi realmente realizado pela doutora Célia, a doutora Valéria e colaboradores, onde, primeiro, a gente conseguiu entender o quanto ele é importante para o rejuvenescimento. E, realmente, nesse estudo, que foram randomizados mais de 20 pacientes, foram uma dosagem mais elevada, eu sei, 600 miligramas, mas o grau de hidratação, firmeza, e num outro trabalho também feito com X, que foi apresentado em Mônaco, uma dosagem menor, de 200 miligramas, olhando o aspecto global da pele, rugas finas, ele também melhorou. Então, não é só o de 600. Quem pode usar 600, sensacional. Você vai ter uma entrega maior, um melhor estímulo. Mas o de 200 também deu uma resposta extremamente interessante. E um outro trabalho que foi apresentado em Mônaco foi um estudo de caso com 3 pacientes já na menopausa. E também com uma dosagem de 200 miligramas. Demonstrando melhora do quê? Da espessura dérmica. Então, em todo o contexto relacionado à pele, a gente consegue ter um benefício usando um X-Nutriment. Algo que a gente ainda não conseguiu ter com outros silícios. Então, a gente precisa de estudos, precisa de evidência. E é interessante que tenha. E se vocês forem analisar, todos os estudos que a gente tem, analisando o ácido ortossilícico, traz esse estudo primeiro que a Biotech levou para o mercado, que é o da doutora Célia com a doutora Valéria Campos, que é esse do X-Nutriment, melhorando, né, avaliando o grau de rejuvenescimento dessa pele. Inegavelmente, realmente o silício que hoje eu digo que ele nem está só abraçado na dermatologia, sabe, Jaque? Porque quando a gente conversa com nutrólogos que fazem emagrecimento, e eles dizem assim, antes de emagrecer, a gente tem que cuidar da estrutura dessa pele para ela não ter uma flacidez importante. Isso aí. E aí eles dizem o seguinte, Patrícia, é inegável quando eu entro com X. A melhora na parte interna da coxa, o braço. Então, não é eu falando, são os profissionais que prescrevem. E é inegável a resposta clínica que eles têm. Tem um trabalho que não vai dar para submeter esse ano, que é de um colega, né, de um médico de Porto Alegre.
que ele fez avaliando uma patologia que é puramente flacidez, que é cutis laxa, com EX também. Então, olha só quanta coisa realmente vem sendo estudada. Então, de fato, é uma molécula que entrega muito resultado e que está sempre nos congressos internacionais. Esse ano a Biotech esteve presente nos 4 congressos. Qual é a empresa que consegue fazer isso no ramo magistral? Eu não conheço. Eu estou falando como farmacêutica. Sim, tá? com certeza. Como professora, inclusive, da área, né, magistral. Eu sou uma defensora do tratamento personalizado. Sempre acreditei muito e acredito até hoje que é o melhor caminho, é a realidade, nem futuro, não vou nem falar. É isso já aí. está acontecendo. Então, qual é a empresa que faz isso? Eu não conheço. Na área magistral, eu não conhecia ainda. E aí, Patrícia, complementa, né, dentro dessa gama de estudos, né, todo o prestígio também que o EX vem ganhando na saúde intestinal. Sim, importante. Gosto. Também. Eu acho que é o conjunto aí, tá, Jaque? Porque o silício, ele começou a ser observado porque, primeiro, né, nós temos uma estrutura de membrana chamada de glicocálix. Mas, anterior a isso, as tight junction, né, as ligações estreitas, né, as junções estreitas do nosso intestino, que são responsáveis em permear ou não moléculas, né, digamos assim, é ele que protege. É ele que está ali no elo de ligação para que essas junções não tenham a permeabilidade aumentada e você não tenha o fenômeno da desbiose. Então, se você está suplementando um probiótico, qualquer coisa que o vale, hoje os polifenóis, os probióticos, né, derivados de polifenóis, você vai ter que usar um silício. Ele é o elo de ligação. É ele que faz que as junções não se afastem. Lógico que, inegavelmente, no epitélio também você precisa de colágeno. Claro. Né? Não vamos esquecer da pauta. É isso aí. Tá? Mas como que você, de novo, está dando uma molécula que precisa de um substrato para ter atividade. E assim, né, desde que esse estudo foi publicado, eu assim super brinquei e valorizei os dermatologistas, né, porque eles estavam tratando da qualidade da saúde intestinal até de forma inconsciente. Sim, isso aí. Mas o quanto que tudo isso também indiretamente vai levar à prevenção da inflamação. Isso aí. Considerando que o intestino é uma porta aberta para a gente receber muitas toxinas, né? E se a gente tem uma parede intestinal mais íntegra, né, mais fechadinha, com menos permeabilidade, olha o quanto que a saúde ganha com tudo isso. Você aprisiona mais nutrientes. Exatamente, O né? glicocálix é responsável em dizer assim, entra a substância boa, sai a substância, né? O ruim, tchau para você. Exatamente. Né? Lindo. É a nossa anteninha de sinalização, né, eu digo. E aí, assim, né, a gente brinca o quanto que o EX se torna aí uma substância que realmente vai muito além do que a gente está vendo que é a pele. Sim, né? É global. Porque se a gente entende que ela está diretamente relacionada ali à sustentação do colágeno, ela vai estar amplamente no nosso organismo. Sim. Né? Um ponto que eu acho interessante, e aí talvez valha até uma análise, né? Vocês que também visitam muitos médicos, isso eu ouvi de um ginecologista, achei incrível, que ele falou assim, Patrícia, a qualidade da estrutura da mucosa também melhora. Por quê? Mucosa vaginal, né? Você tá falando de espessura. Perdão, mucosa vaginal. Ele falou, porque a gente faz laser. E a gente quer a densidade dérmica. Isso aí. E depois que eu comecei a usar o EX, eu comecei a rir, porque foi para mim muito interessante, que eu nunca tinha olhado para... Olha só como que o médico vai de acordo com a sua dor. E ele falou assim, depois que eu comecei a usar, eu percebo uma melhora. E eu ainda falei, precisamos fazer um estudo. Falei para ele, isso eu gostaria de entender. Esse estudo seria, inclusive, novo, né? Porque até então... Não tem. Não tem. Não. E o quanto que, cada vez mais, as mulheres buscam essas alternativas, né? Sim. Porque melhora muito a face e tal, mas a gente sabe que chega numa certa idade em que as mulheres, né, com o advento do laser íntimo, tiveram respostas clínicas extremamente satisfatórias. Não só para a gente pensa estética. Com a degradação do colágeno, né, com o avanço da idade,
você não vai ficar só com a cara flácida, Não. né? Com o braço flácido. A vagina também fica cheia de flacidez, nós né? sofremos Então, bastante, sim. isso Isso é verdade. isso afeta muito a autoestima da mulher, né? Sim, isso é verdade. Isso afeta a autoestima e está diretamente relacionado também até mesmo a questão do casal, Sim, né? sim. Então isso precisa ser mais abertamente falado, porque no final das contas nós estamos falando em envelhecer de forma saudável, né, com uma boa autoestima, e temos que entregar de forma clara também para aquele, né, telespectador que está aqui, né, nos escutando e nos visualizando, o que ele pode buscar que realmente vai fazer resultado prático na vida dele. Concordo, né? é isso mesmo. É a dor mesmo. É isso aí. Quando E a gente aí, está falando aqui de resultado. Tomando o X, quanto tempo normalmente, Patrícia, o paciente demora para perceber esses resultados, né? Essa redução da flacidez. Vamos falar agora só de flacidez, tá? Tá. Depois a gente fala das outras coisas que o X faz, porque o X não é só flacidez, não. Ele melhora cabelo, unha, melhora um monte de coisa no nosso dia, no nosso corpo. Fala pra gente um pouquinho sobre a expectativa dessa resposta clínica. Bom, os estudos foram feitos com 90 dias, 30 dias, né? Então, em 30 dias já existe uma melhora da espessura dérmica. E nós temos em 90 dias, que normalmente os médicos gostam de avaliar nesse período. Mas eu tenho relatos em 45. Só que, de novo, vai variar de acordo com a dieta e o estilo de vida da pessoa. é isso aí. Então, hoje, a gente até brinca que na farmácia, quando a gente fala de suplemento, a gente fala assim, depende. Quanto de você vai estar ali colaborando? Preparado para receber aquele super alimento exato. A gente para ele brinca- agir e entregar a resposta clínica dele. Ou seja, Sim. se você está em equilíbrio, você recebeu aquele superalimento, você vai ter uma resposta mais rápida. Sim. Agora, se aquela pessoa ela é obesa, é fumante, ingere álcool... A fumaça do cigarro forma mais produto de glicação avançada do que qualquer outra coisa. Pois Segura é. que você vai falar sobre o cigarro depois, né? A Exatamente. destruição do colágeno que ele promove. Mas então... Resumindo, né, para se ter um suplemento verdadeiramente atuante, é um suplemento de alta qualidade, mas também o comprometimento de 100% daquele paciente de que ele vai fazer o dever de casa dele, né? Melhorar um pouquinho a qualidade de vida já vai ajudar bastante. Ninguém está falando para você ser o perfeitão, Não, né? não dá. de Porque jeito muitas nenhum. vezes Não, Mas, isso na não. verdade, né, a gente sabe que, pelo menos ali durante a semana, uma boa ingesta equilibrada com pouco carboidrato. Sim, os né? cofatores também A para atividade síntese, né? física, uma boa ingesta de água, né? Exatamente. Uma alimentação anti-inflamatória Soninho. vai sim. Super Soninho, bom. né, gente? Um sono Soninho. 6 horas. Teve uma palestra que eu assisti de uma médica, a doutora Sandra Taliolato, de Campinas. E ela falou o seguinte, que um sono menor que 6 horas diminui o efeito de um ácido polilático em até 30%. Olha. É coisa. É. Eu olhava aquilo e falei, gente... E aí, né, a gente não pode depositar na caixinha do injetor, né, do profissional da saúde que fez o procedimento. Porque ele fez tudo certinho e a gente Isso não aí. fez a nossa parte. Nós não Isso fizemos aí. a nossa parte, né? Mas eu acho que falta muita comunicação, né? Eu Porque concordo. o paciente quando ele está lá naquela, ainda mais o paciente Naquele frenesi do procedimento, né? Exatamente, ele está com aquele estresse a toda, Sim. né? Aquela vida, o problema da vida moderna, né? Ele está Sim. lá naquele corre-corre, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, juntando dinheirinho para fazer um procedimento depois para se sentir melhor. É isso aí. Ele faz o procedimento e o resultado não vem. Isso Só aí. que o que falta muitas vezes aí é informação. Aí entra também muito o nosso papel. Sim, né? verdade. Porque na farmácia de manipulação, pelo menos é o que a gente prega na nossa farmácia de manipulação, é que durante a dispensação os nossos farmacêuticos conversem com esses pacientes e Exato. informem ele, né? Até uma forma de tomar, né? Exatamente. Como você vai tomar, quando que esse benefício vem, a média que ele vem e o que você tem que fazer para maximizar esses resultados, né? Verdade. Então é importantíssimo essa triangulação entre o prescritor, o farmacêutico, com benefício sempre do paciente. O olhar sempre vai ser ele, né? Não tem jeito. Exatamente. É para isso que a gente se formou, né? É Pelo menos, né? A gente levanta a bandeira. Exato. É impossível, né, para um único profissional conseguir absorver todo esse conhecimento Difícil. e ser. Não estou falando que é
impossível não, né? Sim. Mas existe profissionais que conseguem englobar isso tudo, mas é difícil, né? Então, e aí você torna o quê? Esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento muito distante. Sim, né? verdade, Porque você não concordo. consegue atender uma quantidade grande de pacientes. As pessoas não conseguem ter acesso a esse tipo de tratamento porque se torna muito caro. Sim. Se existe pouco profissional habilitado para fazer esse tipo de intervenção, né? Para você fazer esse tipo e inserir esse tratamento na vida das pessoas, como é que ele vai atender um monte de gente? Sim, né? Então, isso se verdade. torna cada vez mais longe. Patrícia, ainda na linha dos estudos científicos, né, a gente também tem muitas publicações por parte da Biotech Sim. envolvendo não só o EXI, mas Sim. também os outros ativos. Fala um pouquinho também para a gente. Falo. Esse ano foi um ano de ouro realmente para a Biotech. Como eu disse, a gente esteve presente em todos os congressos. No INCAS, começamos com ele. Foi um trabalho apresentado com fosfolipídio de caviar, o FC oral, para hiperpigmentação. E aí vem o problema da inflamação, que quando eu comecei a desenhar esse trabalho com a doutora Valéria Campos e a doutora Célia Calil, a pergunta delas foi bem essa mesmo. Mas suplemento? Um ômega? Eu falei, doutora, não é um ômega qualquer. Até porque o fosfolipídio de caviar, o fato dele estar na forma de fosfolipídio já o torna mais biodisponível e mais bioacessível. E ele tem uma astaxantina na sua composição. Então, um carotenoide extremamente potente como antioxidante. E uma vitamina E que a gente sabe que vai ali estabilizar, né, o fosfolipídio, digamos assim, inibir a oxidação dele, mas também tem a sua capacidade antioxidante interessante. E uma das maiores queixas dentro do consultório dermatológico é quando você faz um laser em pacientes que têm fototipo alto. Mas o que ela disse depois do estudo? Né, fizemos uma randomização de 20 pacientes, primeiramente, né, explicar esse trabalho, com 200 miligramas de fosfolipídio de caviar apenas, e o fototipo que ela chegou de 6 a 7. Ninguém hiperpigmentou no grupo tratado. E o que não usou o fosfolipídio, teve 30% de respostas de hiperpigmentações. Então, reparem. E a partir daí, o que ela começou a fazer? A usar em todos os procedimentos para diminuir a inflamação. E aí ela quebrou até um paradigma nosso, que a gente aprendeu lá atrás, que qualquer procedimento que se faça, teria que parar o uso dele para não ter uma vasodilatação, um sangramento. E ela olhou para mim e falou, não, eu estou usando quase tudo. Antes, durante e depois. O trabalho foram 15 dias antes e manteve-se o uso logo após. Não teve aquela pausa de 24 horas. Só que para o microagulhamento, é o que eu falei para ela, é importante a pausa das 24, porque eu quero inflamar, eu quero promover uma renovação mais rápida assim, e eficiente, então depois de 24. A Patrícia falou agora um fator que a gente precisa de trazer para o nosso público, né? Às vezes a inflamação gera resposta, né? Então, às peeling, vezes, né? É isso aí. O peeling é um processo inflamatório. Às vezes a gente quer a inflamação. E só que essa exercício é um inflamação- processo inflamatório. Isso aí. Exatamente. Então, E essa inflamação, ela também gera ali uma resposta anabólica. Sim. No caso do peeling, do procedimento de estímulo mesmo de Sim. colágeno. No caso da atividade física, né, da síntese muscular. Sim. Então, o nosso organismo, ele é esse equilíbrio, né? Isso aí. Nada Porque- mais, nada Nada menos. mais, nada menos. é igual o medicamento, né? Na dose certa, a inflamação traz um benefício, mas Sim. se ela passa da dose, aí já começa A trazer ter os efeitos adversos, Os efeitos colaterais e assim vai. Mas E aí, Aham. desculpa, só finalizar. E aí depois vamos para um meeting americano. E lá a gente levou o glicoxil também, que era uma dúvida. Ele, desde que eu comecei a trabalhar na Biotech, que eu estou lá há pouco tempo também, era essa dúvida minha também. Falei, tá bom, eu preciso também entender isso tudo aqui, porque a gente fala de glicação, melhora da pele, o não amarelamento, mas quem não fuma, como é que a gente vê? E, de novo, a gente foi lá fazer o trabalho. E foi apresentado e está em vias de publicação, por sinal. Os dois, FC oral e glicoxil, estão em vias de publicação em anais mesmo, de artigo mesmo. Então, o que a gente pegou? Eu falei, doutora, vamos fazer. Tem duas condições. Se der certo, a gente publica. Se der errado também, a gente vai falar que não está Tá dando tudo certo.
E aí, A gente aprende e faz melhor. não, porque a gente já fez, a Biotech já tem estudos feitos mostrando o efeito na hemoglobina glicada, na glicemia, nos perfis, né, nos padrões celulares. Né? Isso, que foi apresentado até no Congresso da Abram. Isso já há um tempo atrás, que foi até conduzido com a doutora Luísa Volpe, que é nutricionista. Então, a gente estava devendo isso para a dermatologia. E eles falavam isso, mas é perfil glicêmico, Patrícia, mais e pele. E a doutora Célia falou, vamos fazer. Ela usou uma dosagem de 300 miligramas para melhorar aspecto de ruga. E é incrível a resposta em 45 dias, 45. A primeira tomada de imagem que ela fez. Então, não tem como você contestar algo que é clínico. A clínica é soberana. A gente escuta relatos de médicos mostrando o quanto melhora a pele do paciente diabético e do fumante. Sim. Isso é uma coisa assim que é recorrente. Sim, verdade. Então, é muito interessante. O diabético, por quê? Ele tem um comprometimento vascular, porque ele tem muita hemoglobina glicada e ele faz mais glicação do que uma pessoa comum. Normal. E o cigarro, as toxinas, a constituinte, os compostos que estão presentes no cigarro formam o produto de glicação avançada. Aí você soma isso, mais estresse oxidativo, mais inflamação, nem isso, mais tudo. A fumaça do cigarro leva a um estresse oxidativo que vai formar mais produto de glicação avançada. Então, é essa rota. Então, é óbvio que você vai realmente ter uma pele totalmente mais sensível, mais hiperreativa. E hoje, se você perguntar para muitos dermatologistas, que ainda a gente está tentando entender, que esse também é um objeto de estudo meu, pessoal até, que a gente pensa assim, nós nos tornamos com uma pele mais sensibilizada porque nós estamos inflamando pelo expossoma diferente, ou porque também temos o efeito de uma vacina pós-Covid. Ou a própria Covid nos levou a uma sensibilização maior. A tempestade inflamatória que a própria doença nos proporciona, né? Então, esse olhar também está dentro. Por que as ites aumentaram muito? Então, é um ponto de alerta, porque tem muita inflamação, porque quando você começa a inflamar, você envelhece mais rápido a célula. E aí, o que a célula faz? Ela procura uma rota para não ser eliminada, ela não quer sair. Só que toda célula que se torna velha, onde que ela tenta frear a comunicação? Sistema imunológico. Não é isso que acontece quando nós envelhecemos? Nosso sistema imunológico piora. Vai lá para a lona, né? Entendeu? Então, é mais ou menos esse raciocínio. Comecei a suplementar. E aí existe aquela mentalidade de que, olha, eu vou tomar durante 3 meses e depois eu vou parar. Explica para a gente um pouquinho como é que é esse processo, Patrícia. Porque a gente sabe que suplementei uma vez, eu posso parar? Não. Eu digo assim, quando me perguntam, isso me perguntam bastante mesmo. Eu falo assim, você para de inflamar? Você consegue comer algum alimento abaixo de 37 graus? Então, querido, é para a vida toda. O envelhecimento não para, né? O cronológico não tem. O biológico você só melhora suplementando. Você consegue ter uma idade biológica diferente da cronológica. Graças a Deus, os procedimentos estéticos estão aí. Graças a Deus isso mesmo. Aí. Mas a suplementação... Revolucionaram, né? Total. O envelhecimento. Total. Mas é inegável que o suplemento faz muita diferença. São vários fatores, né? Porque hoje você tem essa consciência, um despertar da consciência para uma boa alimentação, para suplementação, para prática de exercício físico, e aí agora a tecnologia avançada dos super procedimentos, né? Então, isso faz com que a faixa etária, né? a vida esteja muito mais longa e as pessoas estejam vivendo muito melhor, com porque não adianta você chegar melhor, né? Com uma qualidade de vida, um bem-estar, mobilidade. E falando em mobilidade, vamos trazer então um pouco desse conhecimento da importância do silício também para as questões articulares, ósseas, e pensando também que o colágeno é abundante no osso. Matriz óssea, exatamente. Então, fala um pouquinho disso para a gente, porque a Biotech também tem inovação nessa área, verdade. Né? A Biotech trouxe o Osteosil para o mercado, que é um silício ligado ao fósforo, que são 2 minerais relacionados ao quê? A matriz óssea, a síntese dela, né? Da matriz orgânica, de uma maneira geral. E quando ela trouxe essa molécula, foi por conta do seguinte fato, que na época só existiam os bifosfanatos, o alendronato, que tinha que ser tomado em jejum,
e dava muitos Muito pacientes refluxo, um refluxo, dor epigástrica e náuseas e vômitos muitas vezes. E aí a Biotech começou a pensar em alguma coisa que ela pudesse fazer para ajudar a fazer um ativo, né, que fosse um bifosfanato-like, que ele faz o quê? Estimula os osteoblastos a produzir mais matriz orgânica óssea. Então, você diminui também a reabsorção óssea, paralelamente a tudo isso. Então, é um silício ligado ao fósforo que trabalha justamente colaborando a diminuir essa reabsorção óssea e estimular os osteoblastos a fazer mais matriz, né, mais osso. Porque a gente tem que desmistificar, né? Tem. Que osso só depende de cálcio e vitamina D. E cá. Né? Isso aí. E cá. Então, a gente tem que lembrar do quanto essa matriz orgânica, que é ali o colágeno, ela está preenchendo essa estrutura óssea. E o silício como elemento de ligação, né? E a parte óssea, obviamente, né? O colágeno tipo 2, que está muito relacionado à articulação, ele é nativo, né? É o único colágeno nativo. E que você vai ter que suplementar. Porque se você quer frear o desgaste articular, você precisa frear esse desgaste, essa reabsorção óssea. Que ela vai acontecer, não para, você está envelhecendo. Eu queria parar, né, esse relógio biológico todo. Todos queremos, né? Não tem como, é inegável. Mas uma combinação desse uso de silícios dentro daquilo que é, às vezes, alguma característica clínica, né, quando o paciente tem essa também limitação aí de mobilidade, uma condromalácia, né, ou mesmo já até um quadro de artrose, é uma combinação muito inteligente. Sim, perfeito. Vamos pensar também, a gente fala, as pessoas levam a questão da parte óssea apenas por membros inferiores. Mas, se você pensar, quando você está fazendo um procedimento estético em uma pessoa com mais de 40 anos, você hoje não pode só olhar aquela questão da densidade, dos coxins de gordura, da perda, né, realmente. Hoje, a gente diz assim, não é só a gordura que você está perdendo, você está reabsorvendo o osso nessa região da mandíbula. E se você pega as imagens 3D, você olha e fala, nossa, gente, como muda. Olha a sua face com 30 e olha ela agora. É como se a face ela fosse afinando, né? Colhendo, né? E Vai a gente absorvendo vê o osso todo. Né? E é um fato, né? Como nesse contexto os dentistas ganharam prestígio, Sim. né? Um holofote grande, né? Até na questão de se tornarem prescritores, grandes prescritores. E injetores, né? Porque, no final das contas, a questão óssea da maxilar facial, ela realmente traz um diferencial muito grande. Sim, sim. E é inegável que, para você ver, no Congresso do INCAS, eles falaram isso. Abriu a palestra colocando uma imagem lindíssima, que ele disse o seguinte: hoje você não pode só pensar em toxina, preenchimento, fio, principalmente fio, se você não vai trabalhar estrutura óssea. E aí sim, você fazendo tudo isso, você ainda precisa dos cosmecêuticos. Eu achei incrível essa aula. Essa aula foi incrível, foi sensacional mesmo. E ela fala, um bom cosmecêutico aliado a todo esse caminho, você vai ter uma qualidade de pele perfeita. E tanto é verdade que a indústria está trazendo, né, trabalha em desenvolver produtos que atuam onde? No periósteo. Então, não é à toa. Isso aí. E a gente já está na vanguarda, né? A farmácia magistral já vem na vanguarda. Vamos pensar nisso. Né? A gente já está trabalhando há anos a síntese de colágeno. A gente já fala disso há anos. Há anos. Né? E Isso assim, aí. você está falando muito, né, dos estudos e toda a experiência que você conseguiu absorver de fora do país, desses congressos que são congressos altamente renomados, né? Sim, verdade. E fala um pouquinho para a gente dessa diferença dos prescritores lá de fora para cá, né? Porque você acabou de falar, olha, a farmácia de manipulação está na vanguarda de estratégias para retardar a degradação de colágeno. Sim. A turma lá fora está começando a entender que, olha, eu vou suplementar, eu vou trazer dermocosmético, isso vai me trazer uma longevidade maior para os meus procedimentos. Fala um pouquinho desse benefício, né, que a gente tem hoje da farmácia de manipulação no Brasil. Olha, é inegável que o Brasil é um celeiro, né? Eu digo que a área magistral ela é apaixonante. E nós estamos realmente na frente, porque quando você olha lá fora, Europa, América, eles não têm a personalização. Né?
com exceção de algumas partes da Europa, tá? Lógico, Portugal, Colômbia, talvez ali que está nas Américas ali, mas vamos pensar em Portugal. Já tem lá as farmácias, né? Uma farmácia magistral que já está rodando e muitas também trabalhando nessa questão, algumas já se movimentando em visitar prescritores por lá. Mas é inegável a capacidade que os médicos brasileiros têm em fazer a prescrição magistral. E incrível que as aulas dedicadas a cabelo, eles falavam de lipossomados. E eles falavam assim, ainda não disponível. Uhum. E uma delas, eu fui falar com o palestrante, uma delas é até a doutora Antonella Tosti. Eu falei, doutora, e ela faz a finasteira de lipossomada no Brasil, numa farmácia brasileira. E ela chegou e eu falei assim, doutora, você imagina que nós já fazemos lipossomas, né? Aí que eu fiquei sabendo que ela comprava numa brasileira. E o palestrante falou, doutor, finasterida a gente faz lipossomada no Brasil. E ele falou, Brasil é um celeiro. Vocês estão na frente nesse ponto. Porque as indústrias ainda vão demorar para poder chegar nesse nível. Porque eles têm que ainda fazer. E nós já temos. Até a Biotech tem né, a matéria-prima para fazer o lipossoma na farmácia, que é a Proliponel. Então, olha só. Um congresso onde eles falaram de lipossomas, peróxido de benzoíla sempre lipossomado. Tudo lipossomado. Suplementos, eles falam lá. Bastante. Vitamina C, colágeno também, de uma maneira ou de outra, entra. Silício, eles falam também. Só que eles falam de forma isolada. E tem já os suplementos mesmo, tem uma marca muito forte lá fora. Mas olha que loucura. Uhum. Nós temos quantos dentro da farmácia magistral? E quanto que a distribuidora, a Biotech, fornece? Inúmeros também. Então, assim, é inegável a nossa pujança em fazer personalização. Não tem, nós ainda estamos muito na frente, Fábio, muito na frente. E no seu ponto de vista, por que ainda a gente tem uma certa resistência da classe prescritora? Da classe prescritora como um todo em prescrever manipulado? Eu vou falar algumas experiências minhas, tá? Em especial, eu estou na área magistral há mais de 23 anos e visito médicos há pelo menos há 17. Então, quando a gente começa a trabalhar com quem não prescreve, é porque ele não conhece muitas vezes e a gente tem que pegar na mão. Claro que vai ter aquele que talvez não queira, mas porque ele não conhece. Porque ele não foi estimulado a fazer um teste com manipulado e falar, tá bom, doutor, eu vou te dar a fórmula. Uhum. Se não resolver, tudo bem. Nos tornamos amigos, não falamos mais disso. E porque também alguns, logo que começa a sua jornada, eles estão ali nas diretrizes. E ainda também não tiveram tempo de absorver toda essa questão que vem por, né, mais moderna, eu digo assim. Mas eu penso que os novos prescritores já estão mais antenados. Uhum. Estão bem mais antenados. Eles já querem começar logo ali. Eu acabei de dar uma aula recente na SBD de Santos. Hoje a médica veio falar isso. Patrícia, eu preciso que me ensinem mais. Até porque o fluxo se inverteu, né? Hoje o paciente, ele chega... Quantas vezes a gente ouve isso, né, Jaqueline? Sim. Os pacientes chegam pedindo. no consultório pedindo, eu quero um tratamento só para mim. Isso aí. Né? Não vem industrializado. Então, essa questão se inverteu nos últimos 10 anos. Eu acho que a gente pode falar sobre esses 10 anos de caminhada de experiência magistral, né? De um despertar mesmo, Sim. né? Tanto da população, porque hoje o acesso à informação ficou muito mais fácil. O nosso podcast formulando é para isso. Né? Exatamente. Para estar mostrando aí para todos os nossos telespectadores que o quanto que o tratamento personalizado pode ajudar a saúde dele. E o quanto a farmácia magistral cada vez mais está preparada, né? O setor vem se profissionalizando muito à medida que os anos estão se passando, né? Porque o conhecimento também, ele chegou de uma forma muito bacana para o setor magistral. E ética, né? Isso aí. E quando a gente começa a falar disso, foi bom você ter perguntado. Isso é uma pergunta muito interessante. Uhum. O trabalho que nós apresentamos de silício tópico, de Exinutmen e o algísio, que é o tópico, é o casal ali, tópico é o algísio e o oral é o ex, foi por conta disso. Essa médica nem prescrevia tanto. Estimulei, falei, doutora, então tá, vamos lá. Porque eles têm aquela coisa, mas isso é lúdico, tópico, né? Será que... É que precisa de uma doutrina do paciente também para uso, né? Parou de usar, você perde tudo. O sistêmico já não, demora um tempo mais para você perceber essa perda. E aí, o que acontece? Eu falei, doutora, vamos fazer. Na época, eu pedi para a Biotech fornecer as amostras.
E ela falou, beleza. Se não der certo, se não der certo, você publica que não deu. Tá tudo certo. E ela falou, Patrícia, absurdo. E ela mudou o receituário 360 graus, a ponto dela lançar um curso chamado Jornada da Prescrição Magistral. Olha que Olha que legal. bacana. Onde eu sou convidada realmente a participar. E no grupo, nós temos mais de 300 médicos. Olha que loucura. E justamente, né, Patrícia, eu acho que Inversão de valores. um dos principais paradigmas é, primeiro, que o prescritor, né, principalmente aí o médico, ele não aprende nada disso durante a formação acadêmica dele. Acho que Sim. nenhum deles já. Acho Que que nem é assim. esse o problema. Uma das coisas mais impactantes, inclusive à medida assim, que eu comecei a estudar com os médicos, é que na parte nutrológica, por exemplo, eles não têm uma total ciência das próprias vitaminas, Sim. dos próprios minerais. Verdade. Então, quando eles também estão ali no mercado de trabalho, como prescritores e tudo, ou eles fazem uma imersão, seja lá nas pós-graduações e tal, ou eles, de fato, vão conseguir ter um farmacêutico para se chamar de seu, e tem que ter. né? Para que ele tenha condição de ter esse domínio. Porque quem estuda desenvolvimento de produto é farmacêutico. Verdade. Não é o médico. Verdade. Então, são conhecimentos que se complementam. Verdade. E eles falam isso hoje, eles levantam essa bandeira, né? E eu acho interessante. E quando chegam para mim, a maioria fala isso, Patrícia, eu preciso que alguém venha me ensinar. Então, aí eles falam que também a farmácia precisa estar mais presente, com mais paciência. Porque hoje o que eles dizem? Patrícia, não adianta chegar aqui com material, com 4 sugestões. A gente olha para aquilo e fala assim, tá, mas e aí? Vai com uma e explica aquela uma. E insista nessa uma mais de uma vez. Bata amassante até a gente absorver e entrar no nosso neurônio e no receituário. Isso eu ouço de vários médicos, vários. Acho que você falou assim agora a receita do progresso do setor magistral, que é multiplicar conhecimento. É isso aí. Né? Então, se a gente, na nossa farmácia, que esse ano está fazendo 15 anos, a nossa receita de sucesso foi essa. É isso do aí. momento que a gente começou a fazer nas farmácias foi o quê? Olha, vamos entender que o prescritor ele não sabe prescrever. Vamos entender que nós somos farmacêuticos e vamos entender que nós vamos levar esse conhecimento para eles. Sim. A ideia de ter trago formulando, ter feito formulando, foi justamente para isso, é trazer pessoas como você, para que a gente consiga multiplicar esse conhecimento para outros prescritores, sensibilizar, olha, existem meios de você adquirir esse conhecimento, personalizar o tratamento do seu paciente e adquirir e alcançar resultados fora da média. Sim, né? Quando a concordo. gente olha o paciente de uma maneira única e a gente começa a ter expertise para entender o que suplementar, porque também não adianta, né, Patrícia? A gente viu com aquelas receitas de bolo, Sim, né? não. Mandar para o paciente 9, Ctrl 10 C, potes de Ctrl V. fórmula, Isso aí. pensando que você vai tratar de A a Z de uma só Não vai. vez, porque esse paciente ele vai pegar aquele monte de pote e falar assim, pelo amor de Deus, ele vai fazer uma vez a fórmula. Isso aí, não E faz aí mais. ele vai abandonar aquele tratamento. Eu acho que é um dos grandes índices de abandono de tratamento é isso. É verdade, né? você tá Que a gente certo começa a fazer, o prescritor que não tem muito preparo, quando entra, quer fazer tudo de uma vez só. É verdade. Né? E aí você perde o fio da meada e você acaba afugentando o seu paciente. Sim. Então tem que ter O sempre que a gente está equilíbrio, né? falando aqui, né? O equilíbrio. Né? Entender o Exatamente. momento Até na hora de também. indicar. Até entender também o momento de cada paciente e principalmente também a realidade financeira, o quanto que ele está disposto A investir. Financeiro foi uma coisa que você falou que é Crucial. é crucial, né? Porque muitas vezes o prescritor ele não tem também essa noção, né? Olha, eu vou prescrever 600 miligramas de X-Nutrient. Para quem você está prescrevendo? Sim. Porque essa forma vai ter um alto custo. Sim. É uma forma espetacular. Sensacional. Que vai trazer um resultado em pouco tempo de uso. Essa em 30 né? dias, com certeza. Exatamente. Só que aquela forma vai ser uma forma de alto custo. Sim, né? sim. E às vezes você, numa consulta, você não fala isso com o paciente chega na farmácia e toma aquele susto. E aí abandona o tratamento novamente. Sim, Então, sim. E aí, como é que a gente resolve isso? Multiplicando conhecimento. Isso aí. Verdade. E aí, Patrícia, só para a gente fechar, né? Porque falamos aí de vários ativos tecnológicos da biotech de uso oral, mas a gente sabe o quanto uma boa cosmetologia faz toda a diferença Faz. quando a gente quer uma pele bem cuidada, bem hidratada, rejuvenescida. Então, quais são as substâncias, né, de uso tópico que se destacam quando a gente fala em estímulo de colágeno? Eu gosto do Algisium, o meu querido, porque ele é um silício.
né, estabilizado em ácido algínico, na verdade. E ele vai fazer o quê? A própria composição dele faz com que ele tenha uma melhora da junção dermoepidérmica. E não somente isso, ele organiza melhor essa matriz extracelular, que é justamente onde está o colágeno. Então, você tem mais sustentação, firmeza, densidade dérmica, porque ele também tem uma atividade anti-inflamatória e antioxidante. Bem interessante. Esse tem estudos bem interessantes também. Né? Esse foi o que nós levamos, inclusive, para Mônaco. Gosto também, principalmente, do ascorbosilane C, que eu acho que vitamina C para constituição de colágeno não pode faltar. Se a gente pensa nos cofatores orais, ali, manganês, vitamina C e outros, a gente tem que pensar o mesmo raciocínio pela via tópica. Né? E aí é um silício ligado a uma vitamina C, que aí você consegue melhorar essa ação de silício e vitamina C, o casal. Então, eu vou ter uma atividade antioxidante e reestruturante e renovadora ainda. Né? Então, eu gosto demais desse conjunto. Gosto do Iaxel, que é um ácido hialurônico de baixo peso molecular, que vai fazer parte desse contexto da matriz extracelular, mas já que nós falamos de estresse, de inflamação, que impactam nessa síntese de colágeno, o Iaxel é o único princípio ativo, né, que é um ácido hialurônico de baixo peso molecular, que tem estudos que comprovam que ele diminui ou inibe o impacto, minimiza o impacto que o cortisol tem sobre a nossa pele. Porque os queratinócitos também, assim como o nosso organismo como um todo, desenvolveram o seu próprio eixo HPA. Olha isso. É verdade, tem artigo publicado. E é um artigo belíssimo que ele fala. Ele compara, ele pega justamente o interactoma e fala assim, a pele desenvolveu um eixo HPA como o nosso sistema, né, metabólico, né? Ele também fez, porque lá você vai ter os corneodesmossomas, que com o excesso do cortisol, né, a alteração do cortisol, você diminui o tamanho dele, você também compromete a sua comunicação, e quem vai sentir tudo isso? O extrato córneo, que é justamente onde o cortisol, né, o impacto do estresse termina afetando. Então, são produtos que são assim, eleições dentro da biotech. O escutaline, que é o mais recente, que ele vai inibir justamente a célula senescente ser formada, né, formar o fenótipo secretório relacionado ao envelhecimento, que é o SASP, um termo que todo mundo vai ouvir daqui para frente, certeza. E se você tem mais célula senescente, o fibroblasto não tem atividade. Então, o escutaline, para mim, é um ativo que acabou de ser lançado aí, acho que o ano passado nós trouxemos para o mercado, explodiu por conta do SAS, por conta do fenótipo secretório, porque os dois marcadores dele têm muito estudo, que é a baicaleína e o vogonin. E vocês vão levantar a literatura, vocês vão ver que eles têm estudos justamente por conta da atividade antioxidante e porque também trabalham em metaloproteinase, que são as enzimas que degradam o colágeno. Né? Então, e que a gente tem que estar, né, modulando essa manifestação. Sim, né? Com certeza. E o alistin, que é o antiglicante tópico. Né? Se nós temos o glicoxil oral, nós temos o alistin, que é tópico para ser utilizado, inibindo aí a glicação a nível tópico. Né? E a beleza do manipulado está nisso. Né? Tá. Olha a complexidade combinações que a gente pode trazer com tudo apaixonante, isso. Olha, apaixonante. É isso aí. Tem que estudar muito, né, Patrícia? Opa, mas aí tem vocês aí para ajudar também, né? Exatamente. Não, multiplicar conhecimento, para você multiplicar conhecimento, você tem que se debruçar justamente na nossa farmácia. Hoje a gente tem 1.500 ativos. Como é que a gente mistura aquilo tudo para a gente oferecer soluções para os nossos prescritores, né? E principalmente para entregar a resposta clínica. Que é o que eles mais querem, na verdade, da gente. Isso. Mas, nós falamos de degradação de colágeno. Eu vi que a gente está esquecendo de um fator de degradação de colágeno que a gente não tocou no assunto. Nós falamos de degradação de colágeno por FOMO, tabagismo. Nós falamos pelo declínio dos hormônios. Nós falamos, mais o quê? Pela questão da alimentação, do diabetes, da resistência diabetes são à as insulina, doenças da vida moderna. A síndrome Nós metabólica. não falamos do grande vilão, o sol. Fala pra gente dos raios solares. Nossa, o grande vilão aí, né? O cara que mais degrada colágeno. Que a gente sempre chega naqueles congressos, tem aquela fotinha da irmã gêmea que vivia no sol e a outra não, né? Então fala pra gente disso daí, por favor. Isso é interessante, porque todo congresso tem essa imagem com focos diferentes. É incrível. E esse ano ela veio dedicada à epigenética. E eles disseram o seguinte:
Os marcadores epigenéticos, que nós vamos ter que começar a entender, e eu sei que os nomes são meio esquisitos, mas vou tentar explicar rápido. Isso aí dá só um podcast. Você falou de senescência e falou de marcador epigenético, então isso daí eu volto para fazer outro. Isso aí. Vamos falar só disso depois. São termos Você altamente tem o atualizados. seguinte, por que o câncer hoje aumentou muito? Né? E câncer, vamos pensar no melanoma, você falou radiação, pele, vamos pensar por aí. Porque justamente o paciente hoje ele está mais exposto à luz visível, a radiação UVA ultralonga, que está aí chegando, e tanto que os filtros solares mais modernos estão trabalhando no UVA ultralongo. E mais do que isso, qual é a pior consequência? Esse paciente não protege. E o palestrante abriu a conversa dizendo assim, quem de nós usamos filtro solar de 2 em 2 horas? Ele falou, nem eu. Então, você tem radiação, você tem glicação, mais degradação de colágeno. Os maiores aceleradores do envelhecimento é a radiação somado a produtos de glicação avançada, que você compromete colágeno 1, 3, 4, 7. A maioria, ou seja. Então, a radiação, ela termina gerando o quê? Moléculas de estresse oxidativo. O VA, o VB, formam produtos subprodutos tóxicos, que são compostos, né, espécies reativas de nitrogênio, oxigênio e compostos carbonílicos. E aí você não tem como resolver essa questão. A Biotech tem um produto que trabalha justamente nesse ponto, que é o OTZ10, que inclusive está presente nas grandes marcas mundiais. Porque ele freia essa capacidade, ele atua tanto na hipoderme até a epiderme. Então ele pega toda a radiação, o VA, o VB, infravermelha. Então a radiação, ela degrada o nosso extrato córneo, né, começa por lá, e sinaliza o quê? Gatilhos pró-inflamatórios. E faz a senescência. E aí você está glicando, você inflama muito mais e degrada muito mais colágeno. É inegável que quem expõe ao sol tem envelhecimento acelerado. Vê um corredor, um triatleta. Por quê? Ele forma muito estresse oxidativo. Fala para um triatleta, você olha a pele dele, é uma loucura. A gente vai ter que voltar no podcast para falar só de suplementação para conservação e de aceleração e da degradação de colágeno e da atleta, né? Porque eles são os grandes, ainda mais depois que eles param de fazer, encerram o ciclo, né, de atleta deles, eles costumam... Até porque o excesso de atividade física é muito inflamatório, né? Porque existe um desequilíbrio nisso. Se você não nisso tiver uma tudo. estratégia para você desacelerar isso, principalmente depois que você para que o seu organismo já continua em alta performance, com o metabolismo lá em cima. É tanto que a expectativa de um atleta de alta performance, a expectativa de vida é menor. Sim, né? sim. E porque você também, além de ter que controlar esse estresse oxidativo, mas de uma forma muito equilibrada, porque ele quer isso, na verdade, né? Você também tem que pensar nas rotas que você precisa trabalhar paralelamente à sinalização muscular, mTOR, células satélites, e você começa a pensar, nossa, você vai dar o quê? Creatina, HMB? Nada, você vai dar muito mais também do que isso. Porque o aporte proteico dele também precisa ser muito bem trabalhado, né? Então, aí eu acho que um nutricionista esportivo faz muita diferença. Um preparador físico para justamente trabalhar esse músculo, né? E hoje a gente tem vários equipamentos que medem essas fibras musculares, qual é a mais rápida e a mais curta. Você consegue entregar suplementos muito mais personalizados. O esporte, o futebol trabalha assim hoje. Totalmente, né? Total. Muitos farmacêuticos aí trabalhando como formuladores... Personal formulador de grandes esportistas. É verdade. A gente até falou muito pouco, né, da importância desse profissional nutricionista nesse contexto todo, vamos falar assim, né, do estímulo da produção e da preservação do colágeno, mas a gente sabe hoje, mais do que nunca, o quanto o nutricionista ele precisa estar inserido nessa equipe. Né? Porque o médico que está ali, digamos, dermatologista, fazendo o procedimento, ele não dá conta de tatear todos esses pormenores. Porque uma mudança de estilo de vida, de alimentação, de rotina alimentar, ele é algo que não é de um dia para outro. Não é um apertar de botão. Às vezes, né, leva anos. Porque você tem que mudar uma cultura familiar. Isso aí. É isso né? mesmo. E é muito complexo.
Então, eu costumo falar assim, é um passo de cada vez. Sim, é por blocos. Isso aí, para que seja perene. Isso aí. Né? Porque senão eu faço aquele radicalismo de 15 dias, um mês, e depois eu chuto o pau da barraca e não volto mais. Isso mesmo. E não é isso. O que a proposta é que seja ali algo construído para que se veja o resultado realmente a médio e longo prazo. Tanto é verdade que o Congresso trouxe uma plenária muito interessante, justamente abordando o quanto o padrão dietético compromete uma radiofrequência e um bioestímulo e um microagulhamento, comparando o vegano com onívoros. E ele colocou uma imagem incrível. E foi só padrão dietético com alta ingesta proteica. Ou seja, a paciente fazia alimentação normal, mas tinha proteína. E o vegano não tem, né? De origem animal, nada. Então, e o colágeno, é interessante vocês, né? A gente está falando dele. Quando a gente suplementa, é o único que tem hidroxiprolina na sua composição. Você não vai achar hidroxiprolina em lugar nenhum. Então, você vai ter que suplementar. Porque não é a cadeia tripeptídica lá, constituinte da molécula do colágeno? Mais um podcast, Jaqueline, suplementação para veganos. Né? Topo, tô super dentro. E é super difícil, né? Super desafiador. Porque você tem que, primeiramente, ir na cabeça do vegano, porque muitas vezes a pessoa fala, hoje eu sou vegano. Verdade. Cara, beleza, você tem que ter uma estratégia para se tornar vegano, né? Porque senão você promove um declínio na sua saúde senão e do tamanho do mundo. você se torna, na verdade, desnutrido. Verdade. Né? Tanto é que a Biotech teve que desenvolver um veículo, né? A gente chama de veículo proteico, né? Melhor dizendo assim, derivado da ervilha. Módulo proteico, lembrei. Módulo proteico, por conta disso. Para atender essa deficiência que o vegano tem e ele busca. Quantas vezes você não pegaram aqui e perguntam, você tem colágeno vegano? Não tem, amiga, não vai ter. De vez em quando os dermatologistas vêm meio que assim, né, apavorados, já que tem. preciso de colágeno vegano, estão me pedindo e tal. E aí, assim, se estão pedindo é porque tem no mercado, né? Exato. E aí a gente vê realmente a dificuldade. Sim, né? E é difícil. Para o farmacêutico é um desafio Com trabalhar. certeza. É muito difícil né? mesmo. Mas, assim, acho que trouxemos muitas dicas, né, Fábio? Sem dúvida. Temos mais perguntas para a Patrícia? Ou vamos encerrar o nosso podcast? Eu acho que a gente podia só terminar o podcast falando um pouquinho sobre... Olha a quantidade de coisa bacana que a Patrícia falou, que a farmácia de manipulação está à frente. Nós hoje somos o grande laboratório até da indústria farmacêutica, mesmo, né? Verdade. Porque antigamente, para você fazer qualquer lançamento de produto, você tinha que ir lá, testar aquele monte de fazer um um protótipo com um N de produtos para as pessoas usarem e você medir a eficácia daquilo. Quantos produtos que hoje são utilizados na farmácia magistral que foram industrializados? E cada vez mais... Então, isso aí. Né? E cada vez mais a indústria vem trazendo para o hall de produtos dela produtos que eram exclusivos do magistral, né? Isso ácido ferúlico com vitamina C. Piquenogenol, de uso oral, Nossa, verdade. Polipódio, leucotomos. E aqui eu vou deixar uma observação que eu ouvi isso ministrando uma aula num congresso e isso me chamou muito a atenção. E aí talvez vai até uma dica. Estava lá falando de polipódio leucotomos na formulação e a médica me perguntou, mas Patrícia, funciona da magistral? Olha isso. Ele veio da magistral. Aí eu peguei e falei assim, não entendi a pergunta. Ela falou assim, não, porque o da indústria tem uma origem diferente. Eu falei, não, pelo contrário, a gente fornece até para a indústria. Né? Ainda brinquei, falei assim, doutor, se bobear, a gente fornece para a indústria. Aí ela falou assim, mas não é da Folha, é uma samambaia? Eu falei, é a mesma samambaia. Aí, como eu já tinha saído da área magistral, eu cheguei e falei assim, para uma farmácia amiga minha, eu falei, você pode me mandar o laudo do polipódio leucotomos? Ela mandou, eu falei, doutora, está aqui, ó, é isso que te venderam? Então, às vezes, a gente também precisa mostrar o quanto nós temos uma origem fidedigna e segura, e que nós é que fornecemos muitas coisas que a indústria traz hoje. O gel transdérmico. Exatamente. Não consegue fazer personalização. Lembra de 20 anos atrás, como é que a gente fazia gel transdérmico das duas? Uma loucura. Isso aí. Jogando o gel de um lado pro depois tinha que vazar no envelopezinho. Ou na seringa. Vamos falar de colágeno, Verisol. Você está falando de sol de outra empresa, mas vamos lembrar.
Né? Quem que trouxe o primeiro colágeno? Fomos nós. É. Silício, Ex-Nutriment, fomos nós. Isso aí. Você falou de origem. E antes de a gente terminar, a gente tem que falar de origem. Com certeza. Você, em momento algum, te falou... Fala só do Quarteto Fantástico da Biotech. Da onde que cada um deles vem, Patrícia? O UFC Ural vem da Novastel, uma outra empresa, né? O Fosfolipídio Caviar, uma empresa também que a gente trabalha, é parceira nossa. O Ex-Nutriment... E de qual país? Fala para mim o fornecedor e de qual país? Putz, eu não vou lembrar. Eu acho que a Novastel acho que é canadense, se não me Canadense, engano. americana, Eu acho né? que é americano ou canadense. Eu não lembro, realmente eu não lembro mesmo. Me desculpa. A grande Exmol. A Exmol. Essa é uma paixão que eu fui conhecer. Você tem noção, é uma coisa incrível. O silício, o Ex-Nutriment, é feito por síntese molecular, demora 7 dias. Então, quando as pessoas vêm falar de silício, eu falo, amor, não dá para comparar, porque não existe comparação. Na hora que você tiver alguém que faz síntese molecular, vamos começar a conversar. Uhum. E ele vem de uma empresa que recebeu o título de empresa autossustentável. Ou seja, a síntese não usa sintetização, nada sintético, é orgânica. Ou seja, um Limpa. produto totalmente feito em equilíbrio com a natureza. Talvez isso seja até muito pouco divulgado, Verdade. né? Isso a gente realmente começou a falar um pouco mais agora. Né? E eu levanto essa bandeira, Aham. porque eu fui conhecer também as novas estruturas. Não somente, né, o Ex, mas o glicoxil, o alistin, o algísio. Todos a da maioria Exmol. de Axel, todos, né? todos são da Exmol. E a Exmol é da De Mônaco. Mônaco, né? Então, assim, Monegasca. o cara, assim, o Exmol é um grande fornecedor das grandes marcas. Fala um pouquinho das marcas que utilizam produtos da Exmol. Como assim? Que vem na sua cabeça. Quem lá na L'Oréal, Europa usa? L'Oréal, Grupo L'Oréal, de maneira geral, todos usam. Né? A grande maioria vai ao Algísion, L'Occitane. E depois falam que a gente só traz coisas da China de péssima qualidade, Vou né? te falar uma coisa. Nem isso pode falar mais, né? Que a China Não. hoje está produzindo produto em alta alta performance. De alta Performance. performance Essa- com alto essa grau lenda- de exigência. Essa lenda urbana de que a China só produz porcaria acabou já faz algum tempo. Dior, Estée Lauder, tem produtos nossos, tá? Só para vocês saberem. E a L'Oréal não é só América, não. É Europa e Brasil. Toda a rede L'Oréal compra da gente. Natura, Boticário. Aliás, não só compra, como usa o nosso CPT. Né? De maneira para desenvolver protótipos. Até porque nós temos uma máquina que faz justamente, né, uma síntese orgânica, não usa nada de solvente sintético, é 100% natural. Então, eles buscam muito. Esqueci o nome agora, mas assim, existem só 4 no mundo e uma está lá, na nossa casa. Olha o tamanho. Ela é brasileira. Isso é um orgulho para nós. É isso aí. 100% brasileira. Né? E realmente dedicada, a Biotech é dedicada à área magistral. E tem muita seriedade. Eu, né, estou na empresa, como eu disse, há pouco tempo, mas uso os produtos desde que ela surgiu, há quase 15 anos mesmo. E eu nunca tive uma não resposta clínica com produtos da Biotech. A gente pode falar o mesmo, né? A nossa experiência Eu nunca tive de farmácia não tive. é espetacular com os produtos que eles fornecem para o mercado magistral. É inegável. A Biotech, eu digo que é uma empresa que escolhe os produtos a dedo ali, parece que faz um filtro de um crivo que deve passar por um comitê absurdo. Olha, e eu sou testemunha. Quantas vezes eu me encontrei com a Patrícia em trabalhos, Sim, né, verdade. de visitas em consultórios médicos e tal, e ela estava vinculada a outras empresas e ela falava do Ex-Nutriment. Verdade. Então, assim, isso é muito legal, Verdade. né? Porque a gente tem que reconhecer aquilo que de fato é bom. Porque Nem tem todo- estudo. Isso aí. E nem todo fornecedor bom tem tudo que é bom. Verdade. Né? Então, a verdade. gente tem que dar mão à palmatória, Verdade. porque a riqueza do setor está nessa variedade. Porque Verdade. dentro dessa contextualização brasileira, nós temos excelentes fornecedores. Não podemos negar, tem vários aí. Nossa, imagina. Não podemos negar o quanto os distribuidores nos ajudaram a desenvolver e ser respeitados. Com certeza. Isso a gente sabe que é devido a uma distribuidora. E uma coisa que a gente pode deixar muito claro, né, que cada vez mais
O prescritor, ele quer a presença do farmacêutico magistral como seu parceiro, como uma pessoa de confiança, como um profissional, para ele ter a leveza de tirar as dúvidas, de interagir, porque ele quer entregar o melhor para o paciente dele. E hoje ele não quer qualquer representante. Então, ele quer alguém que agregue o receituário. E aí vocês falaram agora um tempo ponto... está valendo, né? Vocês falaram um ponto importante que antes de a gente finalizar, a gente precisa de falar. A gente falou que o médico ele não consegue absorver durante o processo acadêmico dele a habilidade de prescrever. O farmacêutico, quando sai também da faculdade, ele não é um farmacêutico magistral, verdade, né? Não mesmo, né? Nem temos eu tenho 20 anos de farmácia de manipulação. Você também, já que você falou que você tem 23, Patrícia. Não estamos perto. 25, para não falar mais idade. Então. E aí a gente sabe quanto a caminhada foi longa, né? Para a gente conseguir desenvolver a habilidade de saber o que combinar com o que para poder... multiplicar esse conhecimento para os prescritores e eles poderem individualizar o tratamento do paciente deles. Sim, né? Verdade. Então, fala um pouquinho dessa jornada de conhecimento sua, Patrícia, só para a gente finalizar. Como que você... o que você teve que fazer, né, para construir toda essa sua reputação, porque hoje você é uma das grandes mestres formuladores do Brasil, uma referência para todas as farmácias de manipulação, já passou por N fornecedores, a gente sabe da sua penetração no meio acadêmico. Então fala um pouquinho para a gente, para os farmacêuticos novinhos aí que estão chegando no mercado, o que eu tenho que fazer para me tornar uma Patrícia? Bom, vamos lá. Eu iniciei minha jornada fazendo estágio, não remunerado na época, porque eu não sabia nada. Viu? Na nossa época era assim. Era assim, né? E eu queria aprender, né? Então, na minha base, eu venho de uma família que eu já tinha médico na família, lógico, mas eu não fui para a farmácia, que era a minha paixão, porque eu queria justamente saber por que eu misturava algumas coisas e dava a resposta clínica. E na época, quando eu era criança, minha paixão começou aos 9 anos, eu não entendia por que a dipirona fazia efeito. E minha mãe falava assim, é uma reação química. E para uma criança de 9 anos, isso não tinha sentido nenhum. E fui trilhar minha jornada, colecionava bulas, que nem colecionava papel de carta. Tinha uma pasta separada e minha mãe me achava aquilo uma loucura. Então, faço ideia. Então, eu sou alucinada por essa área. Então, eu fui me jogar em 1997, quase acabando a faculdade, bati na Santa Casa, bati mesmo no hospital. Falei, eu queria fazer um estágio, eu preciso de um estágio. A gente não tem estágio remunerado. Falei, não tem problema, eu venho de graça. E fui. Então, eu comecei na área hospitalar, fiquei lá. A diretora gostou tanto do que eu me dediquei, eu digo que é uma dedicação mesmo, que ela quis... Eu ia quase que sempre, ela queria me contratar, mas eu não queria área hospitalar, eu queria conhecer. Uhum. E ficamos assim. E eu era escalada para o plantão como se eu fosse funcionária. Carga horária, não tinha perdão, não, querido. E eu fui... E aprendi muito a evoluir prontuário, porque tinha nas horas vagas, porque à noite não tinha tanta demanda na farmácia, que a gente tinha os horários para liberar o leito, subir a plataforma de leito, né, de medicamentos. Eu falei, estou aqui, eu vou subir. Não, eu vou subir para os leitos. E olhava o prontuário, o que o médico estava evoluindo. Eu, lógico, tinha as enfermeiras que me ajudavam e deixavam, que elas viam que eu queria entender. E eu tentava decifrar qual era a doença, pelo que ele estava prescrevendo. No outro dia, eu perguntava, e aí? Como é que foi? Esse paciente assim. Então, eu começava a dedilhar o que eu precisava evoluir mais em estudo. E eu me dedicava. No bom e velho Goodman, no Leninger, que eu aprendi com ele, era uma loucura. Meu professor era muito doido, ensinou a gente a estudar o Leninger. E fui assim, saí do hospital e fui trabalhar numa farmácia magistral que existe até hoje. Chama-se Droga Vista, do José Roberto da Viviane. E lá, logo de cara, eles falaram assim, Patrícia, desenvolver material. Falei, beleza, vamos. Não era um grande salário, mas eu não conhecia a farmácia magistral. Falei, tá ótimo, eu quero desenvolver, quero aprender. A representante ficou grávida, veio a vaga para eu assumir. Eu sou super tímida, embora não pareça. E eu falei assim, eu não sei fazer isso. Ele falou, eu te ensino. Você quer aprender? Eu falei, quero. E fui visitar médico. Uma das primeiras visitas que eu fui foi justamente a doutora Denise Steiner. Foi marcante para mim, foi incrível mesmo. Começou de baixo, né? Foi. E fui. Uma pastinha, não tinha nada, uma folha, está tudo certo. E aprendi. E eles me falaram, Patrícia, isso aqui vai ficar pequeno para você. Você vai voar. Uhum. E eu comecei a visitar,
logo depois fui para uma outra farmácia, depois tive as minhas, e depois fui para uma grande multinacional. Mas, nesse interim, em 1997, eu já começava a frequentar congressos. O CRF, para mim, foi uma casa importantíssima. E eu acho que pouco explorada por nós farmacêuticos e até pelo quem está se formando. E fica essa dica. Eles têm agora o EAD, que é uma plataforma digital. Você faz curso online na hora que você quiser. Eu tinha que ir lá para a sede, em São Paulo. Pelo amor de Deus, como o acesso à informação hoje é muito diferente da nossa época. Surreal. Né? E como está, de certa forma, até banalizado e pouco valorizado, né? Sim. Aí tive a sorte de, na farmácia, visitando, conhecer um doutor Efraim Olschever, que é uma sumidade na ortomolecular. Isso foi em 97, inclusive, também num congresso dele. E, visitando ele, naquela época, não tínhamos uma internet potente. Minha família não tinha tantos recursos. Compramos um primeiro computador assim, meio que necessitado. Internet discada, analógica. Verdade, nem me fala. E eu li os artigos e mandava para o meu público médico à noite, porque era o tempo que eu tinha. E, visitando o doutor Efraim, ele falou assim, escuta, esses artigos você manda no tempo real? É a hora que você manda, a hora que você lê? Eu falei, é. E foi daí que ele falou assim, eu quero você aqui comigo. E ele falou, eu quero você dando aula. Eu falei, nossa, mas eu não sei dar aula, eu sou super tímida. Ele falou, eu também sou. E foi a jornada para a área acadêmica. Então, eu tive bons mestres. Tive um Efraim, tive um Dirceu Raposo, tive uma Eni, tive uma Maria Aparecida, tive profissionais incríveis, incríveis. Doutora Santa Agliolato, mais recente, doutora Valéria Campos, que me incentiva a estudar cada vez mais. Então, eu tive boas pessoas que me deram o quê? Oportunidade. E eu tinha o quê? A vontade e a determinação. E eu não pensava em dinheiro, o quanto eu ia ganhar, não. Eu pensava que eu queria aprender. Para lá na frente o dinheiro ser consequência do fruto que eu plantei antes. A semente lá plantadinha. Eu sei que a gente fala isso porque fica parecendo meio piegas, sim, mas eu falo isso para os alunos. A gente planta para depois colher, né? Exatamente, é uma jornada longa. E essa casinha, inclusive, está precisando ser revisitada, né? Verdade. Plantar para depois colher. Exatamente. É isso aí. E eu não me arrependo, não. Eu acho que eu faria tudo de novo. Muito legal, faria Patrícia. Tudo de novo. Bem, a sua jornada é espetacular, Patrícia. Assim, Parabéns. A gente Precisamos de farmacêuticos assim, né? Que o seu depoimento possa inspirar outros farmacêuticos a buscar e trilhar uma jornada de conhecimento como você. Sim. Porque a gente precisa de mais farmacêuticos magistrais, né? Que o estão setor aí. magistral, ele precisa de profissionais com esse perfil. Porque a gente multiplicar precisa conhecimento, multiplicar conhecimento para que o nosso setor ganhe a credibilidade e o prestígio que ele merece. Sim, verdade. Mas eu digo que você tem que ter também boas pessoas que te Sem coloquem na condição do tipo, vai que eu te ajudo. E lógico que, mais recentemente, essa oportunidade que eu tenho de estar nos grandes congressos, para mim, Singapura foi um dos melhores congressos que eu assisti na minha vida. Eu vou ser eternamente grato à Biotech, que me fez o convite para vir trabalhar. Eu estava trabalhando, né, em outra empresa e não pensei duas vezes. Primeiro, por um respeito que eu tenho à Valéria Franco, a nossa diretora, e a certeza de ela estar uma empresa que está alinhada ao meu propósito hoje. Levar justamente eficiência, qualidade, né? E eu fazer o que eu mais amo, né? Que é estar junto aos médicos e estudar. Multiplicando e estudando, Exatamente. estudando e multiplicando conhecimento. Isso aí. Exatamente. Patrícia, a gente pode finalizar agora, mas antes a gente sempre faz um quiz bem rapidinho. Né? Então, a gente vai falar uma dor e aí você vai falar um ativo. Tá. Tá bom? Só? Só um? Não, Fábio, pode ser mais. Para com isso, vai ficar muito difícil, Fábio. Vamos ver como vai fluir, então. Eu vou falar uma dor e você fala como você pode combater essa dor com um ativo. Ok. Tá bom? Jaque, eu começo e você depois continua. Tranquilo, Fábio, vamos lá. Então, beleza. Flacidez. Exinutriment. Hidratação da pele. FC oral e Exinutriment. Psoríase e dermatites. FC oral e probiótico. Fumantes. Glicoxil, vitamina C. Vamos entrar agora nos procedimentos, hein? Quando se pensa em laser. FC oral, Exinutriment, Glicoxil. Então, Botox. Botox, eu gosto do zinco, da fitase e do Bioact. Preenchimento. Ácido hialurônico, o Yaxel, Exinutriment e principalmente, quando a gente pensar,
uma contextualização de eficiência, o glicoxil tem que estar. Né? Hexinúmero glicoxil, para mim, sempre, sempre, sempre. Na saúde intestinal. Betamune, BioArct, e aí, lógico, né? A glutamina, para mim, é essencial, sem sombra de dúvida. E aí eu deixo vocês colocarem um pouquinho de colágeno, tá? Quando a gente fala de conservação de colágeno, a gente tem que falar de energia. Então, energia e disposição, qual é o seu eleito? BioArct com enzima Q10. Eu acho que é a dupla boa com derribose não tem para ninguém, né? Aí você pode até falar também do mateacrina, tudo bem, a gente deixa. Vamos lá, no estímulo mitocondrial, que a gente acabou envolvendo, né? BioArct e resveratrol, porque falou-se muito em sirtuína 1 e sirtuína 3 nos congressos mundiais. A gente falou de diabetes, né? Então vamos falar de resistência à insulina. Glicoxil e berberina. Osteopenia e osteoporose. Osteosil, vitamina K2, MK7 e vitamina D3. Prevenção de doenças neurodegenerativas. Lipo-PS. Pois é. Neurodegenerativas? Vou te dar uma dica. Fosfolipídios do caviar. Também, Então, verdade. Boa. FC oral. Ômega 3, ó. É verdade. Tinindo. Boa, obrigada. E não vamos esquecer dos commodities não, né, gente? O complexo B bem formulado. Verdade. Aí, protege Metilfolato, bastante. metilcobalamina, creatina agora bastante estudada. Isso aí. Concordo. Né? Vinpocetina, gosto dela bastante. Isso aí. Em suma, né? Quando a gente pensa principalmente na prevenção, tem um arsenal legal, Tem. né? Nossa, na parte neurodegenerativa, o Perzine A, pelo amor de Deus, não pode faltar. Gosto bastante. Isso aí. Então tá bom, gente. Acho que esse quiz deu bastante dica, né? Deu. Fica tranquilo, pessoal. ajudando. Fica tranquilo, pessoal, que a gente vai depois fazer o nosso e-book assinado pela Patrícia. Por Isso favor, aí, pode mandar com que eu assino. certeza. Exatamente. Será um prazer. Vamos formular isso Vai aí validar junto. e vai dar as dicas. Vou, pode deixar. E é isso. Vamos chegando no final de mais um episódio do nosso Formulando. Obrigada. Hoje a gente falou sobre o colágeno e todos os seus benefícios. E como a gente retarda a degradação desse colágeno, não é isso? Foi demais, né, pessoal? Muito obrigado, Patrícia. Sua participação foi fundamental para essa troca de experiências e para essa multiplicação de conhecimento hoje aqui no Formulando. E nosso super obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!